Rosa Weber autoriza governador do Amazonas a não comparecer à CPI da Covid. Wilson Lima, PSC, tem depoimento marcado para esta quinta-feira 10, e acionou o STF contra a convocação. Pela decisão, governador poderá ficar em silêncio se for à CPI. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou o governador do Amazonas, Wilson Lima PSC, a não comparecer à CPI da Covid. Pela decisão, Lima poderá ficar em silêncio se for à comissão. O depoimento de Wilson Lima, o primeiro de um governador à CPI, está marcado para esta quinta-feira 10. O governador do Amazonas acionou o STF contra a convocação na última terça, 8. A defesa de Wilson Lima argumentou que a convocação de um governador é inconstitucional e viola o princípio da separação de poderes. A convocação do paciente Wilson Lima afronta as cláusulas pétreas da forma federativa do Estado e da separação de poderes, consubstanciando, ademais, violação de princípios constitucionais sensíveis relacionados à regra de não intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, salvo nos casos excepcionais estabelecidos na própria Carta Magna, afirmou a defesa. A expectativa entre os senadores era a de que, durante o depoimento, Wilson Lima fosse questionado sobre temas como suspeitas de desvios de verbas que deveriam ter sido destinadas ao combate à pandemia, colapso no sistema de saúde do Estado, crise no abastecimento de oxigênio em hospitais, e oferta de cloroquina para pacientes com Covid. Wilson Lima chegou a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, por suspeitas de desvios de recursos no Estado. Ele nega as acusações, leia detalhes mais abaixo. Ao analisar o caso, Rosa Weber entendeu que, como Wilson Lima é investigado e foi denunciado, não é obrigado a se incriminar no depoimento à CPI. Constato que o paciente governador não apenas está sendo investigado no âmbito da Operação Sangria, mas também figura como denunciado, evidencia-se inequivocamente a sua condição de acusado no contexto de investigações que apuram o desvio e má aplicação de verbas públicas federais no âmbito da execução das políticas de saúde para o enfrentamento da pandemia, escreveu a ministra. Rosa Weber afirmou ainda que o governador pode decidir, por livre e espontânea vontade, comparecer à CPI, se reservando ao direito de permanecer em silêncio. Ele também não precisará fazer o juramento de dizer a verdade, se decidir falar à comissão. Embora o direito ao silêncio não mais se relacione tão intimamente às liberdades básicas de expressão, políticas e religiosas, cumpre no processo penal a importante função de prevenir a extração de confissões involuntárias, destacou a ministra. Rosa Weber determinou ainda que, se comparecer à CPI, o governador tem o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais e pode deixar a sessão se entender que é conveniente ao seu direito de defesa. Em 26 de maio, Wilson Lima foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, pela PGR, veja no vídeo acima. A PGR afirma que instalou-se no governo do Amazonas, sob o comando de Wilson Lima, uma verdadeira organização criminosa que tinha por propósito a prática de crimes contra a administração pública, especialmente a partir do direcionamento de contratações de insumos para enfrentamento da pandemia, sendo certo que, em pelo menos uma aquisição, o intento se concretizou. Quando a denúncia foi apresentada, Wilson Lima afirmou haver probidade e legalidade em seus atos à frente do governo estadual. Disse ainda que a denúncia da PGR não reúne provas de envolvimento com os supostos crimes apontados. A Procuradoria suspeita de um prejuízo de R$ 2 milhões aos cofres públicos. O governador foi alvo de nova busca e apreensão em apuração sobre suspeita de irregularidade na construção de hospital de campanha para a pandemia.